Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é quarta, Teorias da Conspiração. Olá! O experimento Philip, realizado na década de 1970 em Toronto, Canadá, é um dos estudos mais intrigantes no campo da parapsicologia, projetado para explorar a possibilidade de criar uma entidade paranormal ou fantasma por meio do poder coletivo da mente humana. Este experimento, conduzido por um grupo de pesquisadores liderados pela Sociedade de Pesquisa Psíquica de Toronto, TSPR, buscava testar a hipótese de que crenças e intenções compartilhadas poderiam manifestar fenômenos paranormais, como sons, movimentos de objetos ou até a materialização de uma entidade. O experimento teve início em 1972, sob a liderança do Dr. Arthur George Owen, um matemático e geneticista britânico-canadense com interesse em fenômenos psíquicos, e sua esposa, Iris Owen, uma enfermeira e pesquisadora psíquica. Ambos eram membros da Sociedade de Pesquisa Psíquica de Toronto, que reunia indivíduos interessados em estudar o paranormal de forma científica. O grupo era composto por 8 membros, todos sem habilidades paranormais declaradas, mas com interesse em explorar o fenômeno. Entre os participantes estavam Margaret Marg Sparrow, uma ex-presidente da sociedade, Bernice e Lorne, Andy, um sociólogo, Al, um engenheiro, Dorothy, uma dona de casa, Sidney, um contador, e A.R.G. Owen, que supervisionava o experimento. O produtor, Bruce Raymond, também esteve envolvido, documentando o processo, que mais tarde resultou no documentário em VHS intitulado Philip the Imaginary Ghost, lançado pela Raymond International. O objetivo era criar uma entidade fictícia chamada Philip Aylesford e tentar manifestá-la por meio de sessões mediúnicas, baseadas em técnicas espiritualistas tradicionais. Philip foi cuidadosamente construído com uma biografia detalhada, criada pelo grupo para dar a ele uma identidade convincente. Ele foi descrito como um aristocrata inglês do século XVII, nascido em 1624, que viveu durante a Guerra Civil Inglesa. Segundo a história inventada, Philip era um cavaleiro leal ao rei Carlos I, dono de uma propriedade chamada Didington Manor. Philip foi imaginado como um homem de estatura média, com cerca de 30 anos, cabelo castanho e ondulado, usando roupas típicas da nobreza inglesa da época, como um gibão de veludo, calças justas e botas de couro. Um retrato foi esboçado pelo grupo para ajudar na visualização, mas não há registros de uma descrição extremamente detalhada de traços faciais, já que o foco era mais na história do que na aparência física. Ele se apaixonou por uma jovem cigana chamada Margot, mas sua esposa, Dorothea, descobriu o caso e acusou Margot de bruxaria, levando-a a ser queimada na fogueira. Atormentado pelo remorso, Philip lutou na Batalha de Didington e foi encontrado morto no campo, em 1654, aos 30 anos. A história foi criada para ser emocionalmente envolvente, com elementos trágicos que poderiam facilitar a conexão do grupo com a entidade. As sessões começaram em setembro de 1972, em uma sala alugada em Toronto, projetada para simular um ambiente espiritualista. Inicialmente, o grupo se reunia semanalmente, sentando-se em círculo para discutir a vida de Philip, visualizando com o máximo de detalhes possível. Eles usavam
técnicas de meditação e concentração coletiva para invocar Philip. Durante quase um ano, de setembro de 72 a meados de 73, não houve resultados significativos, apenas relatos ocasionais de uma presença na sala. Após meses sem progresso, o grupo decidiu mudar a abordagem, adotando um ambiente mais próximo das sessões espiritualistas tradicionais. Eles reduziram a iluminação, colocaram objetos e imagens da Inglaterra do século XVII, como gravuras e moedas, sob uma mesa e recriaram uma atmosfera ritualística. Essa mudança foi crucial. Em uma sessão, em meados de 73, o grupo registrou a primeira manifestação, uma batida clara na mesa, interpretada como uma resposta de Philip. Com o tempo, as manifestações se intensificaram. Philip passou a se comunicar por meio de batidas, uma para sim, duas para não. O grupo fazia perguntas baseadas na biografia fictícia, e as respostas eram consistentes com a história criada, mas Philip não fornecia informações além do que o grupo já sabia. Outros fenômenos incluíram movimento de objetos. A mesa colocada sobre um tapete grosso começou a deslizar, tremer e, em alguns casos, levantar parcialmente do chão. Sons e vibrações. Batidas rítmicas, às vezes em resposta a perguntas, e vibrações na sala foram relatadas. Personalidade própria. Philip demonstrava preferências e opiniões, como responder com entusiasmo a perguntas sobre eventos históricos do século XVII ou mostrar desagrado com certas questões, através de batidas hesitantes ou pausas. As sessões foram filmadas e documentadas, com alguns registros disponíveis em vídeos da época, como o documentário Philip, Imaginary Ghost, produzido por Bruce Raymond. O experimento durou aproximadamente 2 anos, de setembro de 72 até 74, com sessões regulares, embora a frequência tenha diminuído após os primeiros resultados consistentes em 73. As sessões ocorriam semanalmente, com duração de 1 a 2 horas cada. Além de Alan e Iris Owen, outros membros do grupo não são amplamente nomeados em fontes públicas, sendo referidos como voluntários da TSPR. Não há registros de cientistas externos ou céticos participando diretamente, mas o experimento foi supervisionado pelos Owen, que tinham experiência em pesquisas parapsicológicas. Nenhum dos participantes relatou ter habilidades mediúnicas. Todos eram pessoas comuns, escolhidas para garantir que os resultados não fossem influenciados por supostas capacidades paranormais. As sessões ocorreram em uma sala alugada em Toronto, descrita como um espaço simples, com uma mesa redonda, cadeiras e itens decorativos que remetiam à Inglaterra do século XVII. Os fenômenos atribuídos a Philip foram impressionantes, mas limitados. Ele respondia apenas a perguntas relacionadas à sua biografia fictícia e a eventos históricos do período que o grupo conhecia. Por exemplo, Philip forneceu detalhes precisos sobre a Guerra Civil Inglesa e figuras históricas como Carlos I, mas nunca ofereceu informações novas ou desconhecidas. Isso levou a 2 interpretações principais: psicocinese coletiva. Os Owen e outros pesquisadores sugeriram que os fenômenos eram resultado da psicocinese ou telecinese, gerada pela mente coletiva do grupo. A intensa concentração e crença em Philip teriam criado uma energia mental capaz de mover objetos e produzir sons. Interferência espiritual. Alguns especularam que uma entidade real, não Philip, poderia ter usado a oportunidade para se manifestar, interpretando o papel de Philip. Essa teoria, porém, é menos aceita,
já que as respostas eram limitadas à narrativa criada. O experimento inspirou tentativas semelhantes em outros países, como o experimento Skip, na Austrália, que também produziu fenômenos parecidos. Em 74, o grupo tentou criar uma nova entidade, Lilith, mas os resultados foram menos expressivos, sugerindo que o sucesso com Philip dependia da forte conexão emocional do grupo com sua história. As sessões eram realizadas em um ambiente controlado, mas sem a rigidez de um laboratório científico. Não havia equipamentos avançados para medir energia ou fenômenos, o que limita a validação científica. Céticos argumentam que os fenômenos podem ser explicados por sugestão coletiva, fraudes inconscientes ou vibrações causadas pelos próprios participantes. A falta de investigadores externos e a natureza subjetiva dos relatos são pontos frequentemente criticados. O experimento Philip permanece um marco na parapsicologia, levantando questões profundas sobre a relação entre mente, crença e fenômenos físicos. Foi a força da imaginação coletiva que produziu as batidas e movimentos, como sugerem os defensores da psicocinese? Ou será que algo além da compreensão humana se manifestou, aproveitando a história de Philip? Talvez os fenômenos sejam apenas um resultado de dinâmicas de grupo e sugestão psicológica, como apontam os céticos. Não há respostas definitivas. As evidências, como vídeos e relatos, mostram que algo aconteceu, mas a interpretação fica a cargo de cada um. O que você acha? A mente humana pode criar um fantasma do nada? Ou há algo mais no universo que ainda não entendemos? Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.